seguinte, hein? Tem gente lá no sul do país falando que é a torcida mais fiel do Brasil. Você conta ou eu conto, hein, Lili? Bom, Bruno, beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Eu sei que aqui, né, eu cubro diretamente o Corinthians e a fiel torcida que em todos os jogos tá representando lá na Neoquímica Arena, e seja lá onde for, né, cobrir o jogo de ida também lá em Curitiba, muitos torcedores do Corinthians espalhados também. Então, vamos ver, é uma disputa boa aí entre as torcidas. Eu estou aqui em frente ao CT Joaquim Grava porque o elenco está treinando neste exato momento. De olho aí, né, no primeiro duelo depois da data FIFA, que será pela Copa do Brasil, o jogo de volta contra o Atlético Paranaense. A gente lembra que o Corinthians vem com vantagem para essa partida, ganhou por 1-0, então joga pelo empate diante da sua torcida no dia 10. Novidades aí no treino do Corinthians. O Corinthians informou que Yuri Alberto já está treinando em campo, à disposição do técnico Dorival Júnior. Até então, ele estava num processo de transição física, mas agora treinando normalmente com os outros atletas. Iniciou esse treinamento já ontem mesmo, então estará à disposição para esse jogo da volta. Era um desfalque que o técnico Dorival Júnior vinha enfrentando. A mesma coisa do Mateuzinho. O Mateuzinho não jogou o derby, sentiu uma sobrecarga muscular, precisou ser poupado, mas já está jogando com os outros atletas também. A preocupação ainda é em relação ao Ranieri, né? Uma lesão no posterior da coxa direita, então ele vem fazendo um tratamento no departamento médico e espera aí para ver se ele terá condições ou não de jogar no dia 10 ou retornar contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Tem outros atletas também, tá? Que a diretoria, juntamente com o Fabinho Soldado, eles vêm fazendo um estudo, um mapeamento para saber como ter os 5 jogadores que estão com as suas seleções, isso já no dia 10, no jogo de volta contra o Atlético Paranaense. A gente lembra que a situação mais fácil, entre aspas, é a do Memphis, porque o Memphis entra em campo com a seleção holandesa, né, contra a seleção da Lituânia no domingo, no dia 7. Então o jogo do Corinthians é só no dia 10. Ele volta a tempo hábil para jogar, até passar por avaliação aqui no departamento médico para saber as condições físicas dele. E aí o Corinthians está fazendo aí um mapeamento para tentar trazer o Hugo o quanto antes. O Hugo joga na terça-feira com a seleção brasileira, ao que tudo indica ele deve ficar no banco de reservas, então não teria esse desgaste físico, né? Se for tudo como o Corinthians vem imaginando. Só que logo depois do jogo, todo mundo volta para o Brasil. Só que o voo vai para o Rio de Janeiro, então o Corinthians está tentando um fretado para trazê-lo direto para São Paulo. Ele chegaria na madrugada aí do dia 10, conseguiria descansar um pouco, passar por uma avaliação aqui também no departamento médico, estar à disposição à noite para entrar em campo na Neoquímica Arena. Então eles vêm fazendo esse estudo aí para tentar que esses jogadores estejam hábeis aí para entrarem em campo, né? Os outros jogadores, Félix Torres, o Martínez e também o Romero, eles jogam na terça-feira também por suas seleções, então pode ser que alguns não tenham condições de entrar em campo, mas a prioridade aí para o técnico Dorival Júnior é ter o Hugo Souza na quarta-feira nesse jogo da volta importantíssimo, né? A gente sabe que é jogo de mata-mata, pode ir para os pênaltis e a gente sabe muito bem que o Hugo Souza representa aí, defendendo nas penalidades máximas. Volto com vocês no estúdio. Ele é muito decisivo mesmo. Obrigado, viu, Lili? Boa sequência aí de trabalho para você. Corinthians tem a vantagem, mas claro, se puder contar com todos, melhor ainda. As informações agora aqui são do treino de ontem, pessoal. Então bora com as informações com a Aline Nascimento aí. Olá, amigos do Sport Center. Depois de 2 dias de folga, o elenco corintiano voltou a treinar nesta quarta-feira aqui no CT Joaquim Grava, de olho no primeiro compromisso pós-data FIFA, que será pela Copa do Brasil, o jogo de volta contra o Atlético Paranaense. Enquanto isso, o Ranieri segue no departamento médico. Foi constatada uma lesão no posterior da coxa esquerda. Por isso, ele segue em tratamento para tentar recuperar até o retorno aos jogos. Bom, fora dos gramados, o Corinthians tem muitas pendências a resolver. A diretoria trabalhando na parte financeira. Primeiro, conseguiu conversar com o staff do atleta Memphis Depay e convencê-los a fazer um acordo de parcelamento dos valores que precisam ser pagos, das metas que foram batidas e também da segunda parcela de luvas, que irá vencer. Eles aceitaram parcelar e estão definindo como será feito. Fora isso, o Corinthians tenta pagar o valor ao Santos Laguna, porque o Corinthians ainda está com o transfer ban pelo não pagamento do zagueiro Félix Torres. Além disso, o Timão pode sofrer um novo transfer ban. Isso já em relação à dívida pelo camisa 8, o argentino Rodrigo Garro.
O Corinthians deve cerca de 23 milhões de reais ao Talleres da Argentina. O presidente do clube argentino não quer parcelar esse valor, diz que durante esse tempo em que o valor não foi pago, o clube argentino foi prejudicado esportivamente e financeiramente também. Vale lembrar que, em fevereiro deste ano, a FIFA condenou o Corinthians a pagar o valor ao Talleres. Então, a situação está na corte arbitral do esporte e o Timão pode sim sofrer um novo transfer ban se não chegar a esse acordo e não pagar o valor ao Talleres. Também tem outras duas pendências financeiras que podem causar novo transfer ban ao Timão. A dívida com o meia Matias Rojas, cerca de 40 milhões de reais, e também cerca de 7 milhões de reais com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo empréstimo do volante Maicon. Então, uma data FIFA muito agitada aqui para o lado do Corinthians, enquanto o técnico Dorival Júnior treina no campo com os atletas de olho no retorno aos gramados. A diretoria trabalha e muito para tentar resolver essas pendências financeiras para que não atrapalhem o planejamento do futebol para a próxima temporada. Vivendo aí sob o regime do transfer ban, o Corinthians não pode registrar nenhum jogador, por isso nessa janela não teve novidades. A esperança é a recuperação de jogadores para deixar o time mais forte. E depois de 2 dias de folga, os jogadores do Corinthians se reapresentaram no CT Joaquim Grava e iniciaram a preparação para o jogo da próxima quarta-feira, quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. No primeiro jogo, o Timão venceu por 1-0 em Curitiba e pode até empatar em Itaquera, que vai se garantir na fase semifinal da competição nacional. A boa notícia é que tanto Yuri Alberto quanto Mateuzinho treinaram normalmente, sem restrições, estão liberados para o jogo contra o Furacão. O Yuri, que havia se submetido a uma cirurgia por conta de uma hérnia inguinal, se recuperou, está treinando normalmente, estava em fase de transição, mas treinou normalmente com o técnico Dorival Júnior. E o Mateuzinho, que não jogou contra a equipe do Palmeiras porque teve uma sobrecarga na coxa. Também está legal, está confirmado, pelo menos até o momento, para o jogo diante do Furacão na semana que vem. A dúvida em relação a José Martínez, jogador que sofreu uma fratura na mão e está com a seleção da Venezuela em meio às eliminatórias da Copa do Mundo. De qualquer maneira, o Martínez só vai voltar ao Brasil no dia da partida contra o Atlético Paranaense, né? E evidentemente que aí, a partir deste momento, o Corinthians vai saber qual é exatamente o estado do jogador. Também nesta quarta-feira, uma entrevista polêmica, mais uma, do presidente do Talleres de Córdoba, o Andrés Fassi, que acabou negociando, né, o Rodrigo Garro com o Corinthians e recebeu apenas a primeira parcela do Timão. Ele cobra 23 milhões de reais do Corinthians e disse textualmente que o fato de não ter recebido esta quantia prejudicou a equipe de Córdoba tanto esportivamente quanto também financeiramente. Ele foi mais longe, disse que não vai negociar com o Corinthians, né, o parcelamento desta dívida de 23 milhões de reais. Portanto, não quer conversa com o Corinthians, quer sim receber essa quantia, 23 milhões de reais. E também nesta quarta-feira, o volante Charles, que jogou improvisado como lateral direito na partida contra o Palmeiras no último domingo, acabou realizando exames. Isso porque ele está com o nível de ferro no organismo abaixo do normal. A mulher do Charles acabou escrevendo nas redes sociais que este foi um problema detectado há mais de um ano. O Corinthians já forneceu suplementação para o jogador, mas de qualquer maneira achou melhor, achou por bem realizar exames no jogador Charles para saber o porquê neste momento o Charles está com falta de ferro no organismo. Não dá para entender o futebol brasileiro. Dívida para todo lado, ninguém paga ninguém, e a Liga Brasileira é a terceira que mais contratou nesta janela que se encerrou há poucos instantes, há poucas horas, terminou na terça-feira. Como é que pode um futebol quebrado ser a terceira liga do mundo que mais gastou? A gente segue falando de Corinthians porque o volante Ranieri acompanhou alguns minutos do treino dos Chargers, time da NFL que vai jogar no Brasil. Ranieri, inclusive, trocou camisas com o jogador Khalil Mack. O Chargers enfrenta o Kansas City Chiefs sexta-feira na Arena do Corinthians.
Vamos lá. Que time você torce? Coringão, Sombra. Ih, é o caminho cheio de buraco aí, ó. Caminho cheio de buraco, RG. Coringão. Ih, rapaz. Pegaram 8 no reconhecimento facial da arena, hein? Então, já falamos ontem, o que pra mim é um absurdo. Estádio de futebol não era...